irmãs, queridos irmãos, nos acompanham no canal do Centro Espírita Alvorecer no Facebook. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Para iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, eu vou ler aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 107, intitulada Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e 20. Os grupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus tem como aparência exterior. Sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do último das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Convidamos a todos os nossos irmãos que nos acompanham a unir os pensamentos e os sentimentos conosco, elevando aos mais altos em agradecimento pela oportunidade bendita desse trabalho permitido pelo Senhor Jesus. Aqui nos encontramos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para essa tarefa bendita da divulgação do Evangelho do Senhor. Que os seus mensageiros de luz possam estar conosco a nos intuir, orientar, intuir o nosso irmão Luiz Augusto, que hoje fará uso da palavra, trazendo-nos, Senhor, os teus ensinamentos ao qual tanto necessitamos. Muito obrigado, Jesus, pelas oportunidades reiteradas. Pedimos, Senhor, a sua permissão, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciar o nosso trabalho da noite. Coração agradecido, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças. Então, a mensagem de Emmanuel nos convidando
de Jesus. Então, esse é um convite de Jesus para cada um de nós, é um convite de Emmanuel para cada um de nós. Implantar o reino de Deus por dentro. E ele vai se exteriorizar nas nossas atitudes do dia a dia, nas nossas, na nossa palavra, pelos nossos pensamentos, e assim que ele vai se implantar, a partir de cada um de nós, ele será implantado no mundo. Né? Então, precisamos ter essa força para a própria transformação. Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz Augusto, que vai fazer a palestra de hoje, falando sobre a progressão dos mundos. Tá bom? Augusto, boa palestra, muita paz, e eu retorno às 45 para a gente encerrar. Tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. É sempre muito gratificante a gente poder compartilhar com os companheiros de Ideal Espírita e aqueles que não são do Ideal Espírita, mas que estão nos assistindo, que o Espiritismo não é exclusivo dos espíritas, né? Somos uma doutrina filosófica, né? Ou seja, uma filosofia espiritualista. Então, os conhecimentos espíritas, eles podem ser compartilhados com todos os cristãos. E é necessário muito deixar isso claro, né? Porque o Espiritismo veio para todos. É uma realidade dos espíritos, é uma realidade de Deus, é uma realidade que Jesus implantou quando esteve aqui há 2000 anos. Ele trouxe essa realidade, dizendo que quando a gente tivesse mais maduro, ele encaminharia para nós o Consolador prometido. E, a despeito do entendimento, a doutrina espírita ela não é exclusiva nossa, né? E nós temos que compartilhar o conhecimento. E é uma regra que a doutrina espírita traz, que a gente não tem que ser proselitista, não vamos ficar achando que vamos converter todo mundo a ser espírita. Mas o conhecimento que a gente adquire através da consulta dos livros, através da psicografia, né? Nesse aspecto, o Chico foi de grande relevo para o movimento espírita, para a doutrina espírita, no modo geral, uma quantidade de livros psicografados, todos eles gratuitamente, sem nenhum interesse pessoal. E hoje a gente tem outros médiuns, e um que se destaca, que é o Divaldo, em grandes obras, que trata de temas muito atuais, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, é muito importante a gente destacar isso nesse momento. Porque, de fato, né, o advento do Espiritismo, ele tinha, quando chegou, no momento em que chegou, combater o materialismo. O grande inimigo do Espiritismo, o grande adversário do Espiritismo é o materialismo. Nós não somos inimigos de nenhuma outra religião. Então, a gente está aqui para compartilhar com todos, independente do pensamento, que as ideias espíritas, elas são têm frutos e origem do espírito. Ao contrário de muita gente pensa e diz que é o kardecismo, não existe kardecismo, existe espiritismo. Kardec foi apenas um cientista, vamos assim dizer, que compilou a doutrina em 5 obras, em 5 obras básicas. Primeiro o Livro dos Espíritos, segundo o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E nessas obras ele traz todo o conteúdo doutrinário que o Espiritismo, revelação dos Espíritos para a humanidade. Então, Jesus disse, quem tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver, terá a oportunidade de conhecer. Então, a gente tem que estar sempre aberto
ao conhecimento de um modo geral, a gente tem que estar sempre aberto ao conhecimento. Né? E nessa noite especificamente, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da progressão dos mundos. Né? Porque a gente avalia que o progresso, né, que é a evolução, ela passa somente pelo espírito, vamos assim dizer. Mas isso não é verdade. Conforme evolui o espírito, né, os espíritos vão evoluindo, eles vão se adaptando a uma nova realidade. Né? Então, se, por exemplo, o mundo não evoluísse também, se os mundos não evoluíssem, se os seres que habitam o planeta em que nós estamos vivendo nesse momento, que é o planeta Terra, não evoluísse, a gente não poderia estar aqui. Então, ia ficar, né, sempre teria que ter um mundo mais evoluído. Mas como é que esse mundo evoluiu? Né? Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Né? Tá o conhecimento que a gente tem. Né? A gente foi criado no princípio da criação simples e ignorante. E a gente vai evoluindo. E se a gente vai evoluindo, a gente precisa de um ambiente mais propício para essa evolução. Então é natural que com a evolução do homem, com a evolução do planeta, do espírito, a gente pense também que estão evoluindo as espécies e estão evoluindo o homem. Então a progressão é uma lei natural, né? Porque o progresso, né, é uma lei natural. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, né? Fala das leis morais, e lá, dentre as leis morais, está a lei do progresso. E eu gostaria até, para começar, a gente trazer aqui uma reflexão, que é um texto bacana que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse tema da noite, que é a progressão dos mundos, em que ele diz aqui no item 19 do capítulo 3, o progresso é lei da natureza. Então, ou seja, está lá entre as leis naturais, porque o progresso é uma lei natural. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Interessante com relação a isso, porque nesse momento em que o planeta passa por grandes transformações, seja de todos os matizes, e principalmente por conta desse momento transitório que está passando por conta de uma pandemia, a gente e o que decorre, né, quando tem uma pandemia, uma doença que ainda não tem a cura efetiva, né, ou ocorre de fato, né, de certa forma, como está dizendo aqui, a destruição do corpo físico, porque a gente sabe, como espírita, que morre, né, o corpo, mas o espírito vivifica. Por isso que nós espíritas usamos aquela nomenclatura, né? O fulano desencarnou. Desencarnou porque perdeu a carne, porque o espírito não morre. Né? Então, é uma forma da gente explicar o fenômeno da morte de uma forma doutrinária, correta. Né? Então, parece que a destruição do corpo pela morte, é o fim de tudo, mas não é. Parece que Deus está sendo injusto, mas não está. Porque nascer, viver e morrer dentro desse processo da vida, de relação, de espírito encarnado, é um processo natural. Né? E aí, alguns vão dizer assim, né, se a gente for olhar pela vida verdadeira, que é a vida espiritual, porque a gente já está vivendo, talvez, sei lá, a centésima, a milésima, a gente não sabe, né, qual a quantidade de encarnações que nós temos, porque conforme a gente vai progredindo, hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, mas nós já tivemos vivendo num mundo primitivo, porque é uma lógica. Ninguém nasce, vamos nascer, já vai lá para o mundo
provas e expiações, que seja nasceu diferente do... Não, todo mundo é igual, né? A gente nasce simples e ignorante, começa lá no mundo primitivo, vai passando por um processo natural de evolução, até chegar no momento que estamos hoje, né? E a gente já tem notícias, como os espíritos dizem, que a Terra está num processo de regeneração. E aí, quando a gente percebe esses acontecimentos que estamos tendo, essa diversidade de conflitos, a gente começa a perceber que está passando, que realmente essa transformação faz parte de um processo natural, né? A gente vai desencarnar, pode ser que desencarna antes ou depois, mas isso é um critério que nós, ainda no estágio evolutivo que estamos, ainda não temos condições plenas de compreender. Por isso que a confiança em Deus é fundamental nesse momento. Porque a gente percebe, eu costumo, né, dizer, quando fala de Deus, que é muito complexo a gente tentar entender Deus, que Deus é muito grande. Se você olha para esse universo, fala assim, nossa, quantas galáxias. E aí você vê, cada dia está surgindo mais uma galáxia. E aí você percebe que as galáxias já são enormes. E as galáxias têm sistemas solares. E nós fazemos parte de um sistema solar que não é pequeno, é grande, tem vários planetas. E tem sistemas maiores. E aí a gente vai percebendo, cara, como que Deus é grande. E aí, né, para a gente poder entender Deus, a gente tem que criar algumas metáforas, porque a gente está limitado pela encarnação. E uma das metáforas que eu crio, que eu uso, é a seguinte: eu fico imaginando a gente aqui em cima do planeta Terra, vivendo aqui no planeta Terra. Cientificamente, porque todo mundo hoje já conhece, por conta da evolução da ciência, das pesquisas e dos equipamentos utilizados pelos astrônomos e tal, a gente tem consciência, apesar de algumas pessoas estarem querendo deturpar isso, que nós vivemos dentro de um planeta redondo, solto no universo, né, preso ao sistema solar pela força da gravidade. E esse planeta, né, ele tem dois movimentos interessantes, né? Um de rotação, a gente já estudou isso lá no primário, no ginásio, agora mudou tanta coisa, mas a gente estudou lá que a Terra, ela faz parte de um movimento ela faz dois movimentos, um de rotação em torno do seu próprio eixo e um de translação ao redor do Sol. Só que, interessante, esses dois movimentos, eles são feitos de uma forma estrondosa, através de uma velocidade estrondosa. E aí eu fico pensando, puxa, a gente não cai, né? A gente não cai, não fica tonto, né? E quem, por exemplo, está ali do lado, né, poderia cair, não cai porque a gente é atraído por uma força magnética de atração. E, ao mesmo tempo, a gente não fica tonto. Então, a gente percebe, cara, só um ser, né, muito grande, de um poder descomunal, para poder construir uma engenhosidade tão perfeita, né, que a gente não consegue explicar. Ainda tem um detalhe, né, porque quando roda ao redor do Sol, são 9 planetas, a gente não ouve caso de nenhum planeta chocando um com o outro. Ainda tem essa situação. E se a gente vir por um universo mais restrito, vamos esquecer o universo, vamos entrar aqui no planeta, vamos lá, e aí a gente vê um campo florido, um gramado lindo, e a gente pensa assim, quando que o homem vai conseguir, né, com todo o conhecimento tecnológico, chegar a reproduzir a natureza? Impossível. Como criar os animais? Impossível. Não tem como. E aí a gente percebe que se a gente não acreditar em Deus, a gente vai ficar como um louco, né? Porque não é possível. Então, e aí quando você
fala assim, bom, então vamos inverter isso aí, porque agora nós saímos do universo macro, viemos para a nossa realidade cotidiana, e tem um universo microbiológico. E dentro desse universo microbiológico, a gente vai ver lá o vírus. Tem o vírus, tem a bactéria. E aí a gente vai percebendo, né? Nós estamos aqui, nesse planeta, sobre a ação de Deus, que criou tudo isso, né? Então é tudo obra e criação de Deus. E aí a gente tem que pensar, por que Deus permitiu que um vírus, né? E alguns podem perguntar isso, né? Por que Deus permite que um vírus venha e promova tantas transformações, né? E aí a gente vai encontrar a resposta nessa questão do progresso. Faz parte do progresso que haja essas mudanças, essas transformações. E hoje eu, inclusive, estava questionando, colocando, né, que a gente tem que analisar o momento atual, parar de analisar pelo ponto de vista material e olhar mais pelo ponto de vista espiritual. A gente hoje vive um mundo que a gente está constantemente nas redes sociais. Nesse momento, estamos aqui nas redes sociais, através do Facebook, através do microcomputador, né? A gente, cada um num lugar, o Inácio na casa dele, eu na minha casa, porque estamos num momento em que as autoridades públicas e sanitárias exigem o isolamento social, então nós estamos cumprindo, mas nem por isso estamos deixando de fazer a nossa parte. Estamos lá no nosso êxodo, como Paulo de Tarso cumpriu, como Pedro cumpriu. E nesse êxodo que nós temos que aproveitar as oportunidades. É a grande oportunidade que nós estamos tendo de valorizar a família, de estarmos em casa. Então a gente começa a pensar, se a gente for olhar do ponto de vista da evolução da humanidade, né, de tempos em tempos acontecem grandes fenômenos de catástrofe que vêm e passam trazendo movimentos cíclicos que obrigam a espécie humana, o ser humano, a transformar e mudar os seus conceitos. Então, a morte do corpo físico é uma mera realidade que, se a gente for analisar do ponto de vista material, a gente vai achar que, vamos dizer assim, o cara desencarnou com 30 anos, podia desencarnar com 90, né? Então, ou 60 anos. Mas se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, da realidade da vida espiritual, em que nós estamos aqui, vamos dizer assim, vamos dar um chute aqui, na milésima encarnação, o que representa 60 anos a menos? Nada. Então, é importante que a gente comece a avaliar, a partir do advento de uma pandemia, a vida pelo prisma verdadeiro, porque o que Deus está colocando para nós nesse momento? Falou assim, aqui, você estava dando tanto valor à sua vidinha material e esqueceu que a vida que vale verdadeiramente é o espiritual, e você pode ir para ela a qualquer momento. E aí a gente vai pensar, lá no Evangelho tem uma passagem que fala sobre isso, né? O que você tem na bagagem para levar para outra vida se amanhã você tiver que partir, né? E eu digo amanhã porque a gente tem ouvido falar de muitos casos em que a pessoa adquire o vírus, né, tem conhecimento que adquiriu o vírus numa quinta-feira, por exemplo, e no domingo desencarnou. Então, é rápido mesmo. E aí nós temos que pensar, sabe, se isso pode acontecer, tomara que não aconteça, porque a gente não está aqui para desejar o mal, mas sim o bem. A gente quer que as autoridades sanitárias consigam descobrir a cura, que a vacina ela produza os seus efeitos, que o vírus seja combatido, mas a realidade que tem nesse momento é que estão desencarnando muitas pessoas todos os dias. Pessoas próximas, pessoas distantes, mas ainda assim estão muitas pessoas desencarnando. E se nós não estamos nesse processo, a gente precisa avaliar, ou se não chegou esse processo, precisamos avaliar
se é uma misericórdia divina ou se é uma oportunidade que estamos tendo para repensar a nossa própria vida, ou se aqueles que já foram é porque tiveram mérito de escolher uma prova muito difícil, de fazer o progresso individual através de resignação, né, porque a gente entende que é um processo muito doloroso, né, pelas notícias que a gente tem, né. No início era tudo muito assim, difícil, né, de entender, cada um criava uma, mas hoje a gente já tem algum conhecimento e sabe que alguns processos são muito dolorosos, e mesmo aqueles que passam pela doença e retornam, conseguem sobreviver, muitos estão passando por momentos muito difíceis. E é nesse momento que a gente tem que pensar, né, nessa questão do progresso individual de cada um de nós, de entender a dinâmica da vida em que estamos passando, né? O Espiritismo, como consolador prometido, tem que ter esse papel. Nós não podemos divulgar para as pessoas o desespero. Na verdade, é o contrário. Nós temos que divulgar a esperança. Nós temos que acreditar em Deus, que Deus está olhando por nós, que está inspirando, que os bons espíritos estão inspirando a humanidade científica para que eles possam encontrar uma cura. Mas nós não podemos esquecer que tanto a proliferação quanto a contaminação, a série de situações que estão ocorrendo, elas passam pela nossa responsabilidade individual, nosso compromisso individual. Por isso que as casas espíritas, hoje, particularmente, de uma forma muito coerente, na minha opinião, de uma forma muito concisa, na minha opinião, paralisaram as suas atividades presenciais. Existe muito questionamento, por que não volta? E a gente tem que pensar, porque o Espiritismo, ele veio para avaliar, estabelecer o liame de ligação do homem com Deus através das leis que Deus criou, das leis naturais. Mas nunca nós vamos abrogar as leis humanas, porque nós, como espíritos, estamos submetidos a ela, porque seria um contrassenso, né? Porque dizer que, não, como espírita, se o assassino pede perdão, vamos tirá-lo da pena imposta pela sociedade. Isso não é verdade. A gente vai realmente perdoar o indivíduo quando ele comete, porque o objetivo do cristianismo, como a gente depara nas passagens de Jesus, em todos os momentos, ele nunca combateu o criminoso, ele combateu o crime. Tanto é que ele dizia: alguém te condenou? Aquela passagem para a mulher adulta: alguém te condenou? Não, mestre. Então, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas ele sempre frisava isso: vá e não cometa o crime novamente, porque o combate do cristianismo é contra o crime, não contra o criminoso. Nós estamos aqui para acolher. A doutrina espírita é acolher, sempre, vai acolher sempre. Mas as penas e as ações que devem ser impostas pela sociedade, o Espiritismo não vai combater. E é por isso que eu respeito, nós, como dirigentes espíritas, como espíritas cristãos, estamos aqui valorizando esse momento, respeitando esse momento e aproveitando, e utilizando de todos os mecanismos que nos são possíveis para poder estabelecer para a sociedade a normalidade de estar podendo ter uma palestra de qualidade, ou assistir uma palestra, ouvir um estudo, compartilhar o conhecimento, mesmo estando em isolamento social. Rapidamente, as casas espíritas criaram esse mecanismo e estamos aqui, participando juntos dessa palestra hoje, desse estudo de hoje. Continuando aqui no tema da noite, ele diz
Santo Agostinho, né, que faz o estudo, né, faz o capítulo da progressão dos mundos, ele diz: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, se os seres vão progredindo, o mundo vai progredir. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, evoluía percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de graus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, na medida em que a gente vai avançando no progresso individual, né, a gente vai forçosamente mudando a atmosfera. Uma questão natural, uma questão lógica. Né? Nós, na medida em que vamos evoluindo, nós vamos depurando o nosso perispírito. A evolução é uma realidade. Nós nascemos para evoluir. Né? E o mundo encarnado, o mundo, vamos dizer assim, o planeta em que estamos habitando, ele é a casa do espírito que nele habita. Então, o que vai acontecer? Na medida que a gente vai evoluindo, nós vamos mudando a atmosfera. Né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o nosso lar. O André Luiz disse que quando ele vai chegando na Terra, ele vai vendo uma massa cinzenta. E aí, o mentor que acompanhava falou para ele assim, e ele pergunta, o que é aquilo? Ele falou assim, isso aí são as formas de pensamento. Aí ele fica pensando, naquela época, o mundo, a forma de pensamento era essa. Passado alguns anos, desde que o André Luiz entrou pela Terra, ela provavelmente melhorou um pouco essa atmosfera, né? Porque as pessoas vão evoluindo, vão se melhorando. A gente, às vezes, tira como parâmetro os indivíduos que ainda não entenderam a mensagem do Cristo, né? Aqueles que ainda estão no processo primitivo da existência ainda, né? Ou próximo a ele. E aí a gente acha que o mundo está tudo perdido. Mas isso não é verdade, porque a gente tem que olhar pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas simples, que estão na sua luta diária, combatendo o orgulho e a vaidade. Existem muitas pessoas vivendo, e a gente tem conhecimento disso, que vivem uma vida simples, e quando você tenta, às vezes, até fazer alguma coisa, eles, não quero nada, quero só isso aqui mesmo. São resignados e satisfeitos com a vida que têm. Então, a gente percebe que, se a gente olhar para os lados, o problema é que a gente está sempre preocupado, né, por conta do egoísmo e do orgulho que a gente está muito preocupado com a nossa própria vida, esquece de olhar para o lado e ver que tem muita gente bacana, tem muita gente fazendo coisas boas, e eles são a maioria, né? Mas como a gente, como bem é tímido, essa maioria não consegue contagiar de uma forma contundente aqueles ruidosos e bagunceiros que têm, né, os espíritos muito renitentes no equívoco, e eles continuam, né, e como eles se organizam, porque o mal é contundente, ele sabe que o seu objetivo, eles acabam parecendo que estão... Só que a atmosfera, o que muda a atmosfera espiritual do planeta e de um mundo propriamente dito, é a atmosfera espiritual, né, mental. Então, na medida que a gente vai pensando no bem, né, e nesse momento que a gente está passando pandemia, a gente percebe que o nível de pessoas orando, o tempo todo pensando no bem, ajudando aqueles que estão passando por momentos difíceis, ou seja, ampliando a rede de solidariedade, e muitos de uma forma muito, muito silenciosa, porque eu não saiba a vossa mão direita da esquerda. Então, está acontecendo de uma forma geral. A gente percebe que o clima espiritual do planeta, apesar desse sentimento de
perda que nós estamos tendo por conta de tantas pessoas desencarnando, de tantos momentos, tantas situações complicadas, mas a gente vai percebendo que a atmosfera espiritual do planeta está passando por uma grande transformação, né? E a gente vai pensar, nossa, como Deus é perfeito, né? Aproveitando de uma situação adversa, que é o advento do vírus, né? Dessa pandemia, fazendo criar entre os homens um sentimento de solidariedade, de amor, de ligação mais próxima com Deus, porque a gente está fazendo isso. E é natural fazer isso, porque a gente começa a se apegar mais ao Criador, porque a gente entende que a nossa vida está por um fio, e Ele tem esse poder, é o único que detém o poder de tirar a nossa vida, ou de conceder uma moratória. E o que vai importar, no fundo, é o nosso sentimento. O que vai valorizar é o nosso sentimento. E esse sentimento que nós temos de amor, através da oração, através do pensamento positivo, da esperança, da resignação, da compreensão, né, entendendo as dificuldades do outro, entendendo até a dificuldade de indivíduos que não compreenderam a mensagem do Cristo e que estão usando, né, esse momento de dificuldade que passa o planeta para seu benefício pessoal. A gente vai compreendendo isso tudo, vai entendendo, porque tudo está nas mãos de Deus. Deus não cai uma folha no nosso planeta que não sabe. E se a gente for pensar que nós, que somos tão imperfeitos, temos sentimentos dessa natureza com relação aos outros e com relação à nossa família, com relação à humanidade, se a gente for perceber que se nós temos esse sentimento bom, imagina Deus, né? Imagina Deus que fazendo aquela analogia que a gente começou lá no início, do Criador, que cria galáxias, universos, um mundo que a gente vive aqui de uma forma tão bacana, e um mundo microscópico que a gente não vê, que sabe que existe e que se consegue ver com equipamentos eletrônicos de alta complexidade. Então a gente vai percebendo que Deus é tão grande, seria tão pequeno de colocar alguma coisa para que nós só sofrêssemos, né? Transformar Deus num ser muito pequeno. Deus é muito grande. Então nós temos que valorizar isso, valorizar esses momentos que estamos aqui. Então, na medida em que a gente vai transformando os nossos pensamentos, acreditando em Deus, tendo essa ligação com Jesus, e essa ligação que nós temos uns com os outros, conectados aqui nesse momento pela plataforma da internet, né, interagindo uns com os outros, nós estamos nesse momento pensando no bem, mudando a atmosfera espiritual do planeta. E aí o que vai acontecer? O planeta vai mudando de categoria, né? Estava primitivo, mudou para provas e expiações, e já está caminhando para a regeneração. E aí a gente começa a perceber que se num mundo de provas e expiações, em que o mal domina, e regeneração, em que o bem começa a se impor em relação ao mal, igualando as forças e tal, a gente vai percebendo que, aos poucos, aqueles seres mais primitivos, eles não vão ter mais espaço. E aí a gente vai percebendo que não somos nós que vamos ter que sair para um planeta melhor. Nós estamos elevando a categoria desse planeta com a nossa transformação. Por isso que a fé em Deus, a crença no Criador, e a valorizar o cristianismo, a mensagem do Cristo, que estabeleceu como regra áurea, ama Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, e criando essa empatia entre os seres de uma forma muito bacana, é que nós vamos mudar o planeta. Não vai ser mais possível a gente admitir certos valores, não vão ser mais condizentes com a evolução. E esses espíritos não vão poder mais reencarnar aqui. Eles vão ter que
ser levados, infelizmente, porque o tônus vibratório do planeta será incompatível com o tônus vibratório do seu perispírito, e ele vai acabar tendo que ser levado para um lugar diferente, porque o planeta está mudando. E eu, nessa noite, né, quando estava pensando sobre a progressão dos mundos, estava pensando numa... lembrei da questão 132 do Livro dos Espíritos, né, e tinha marcado ela aqui, mas acabou. A questão 132 do Livro dos Espíritos, e ela fala, tá no capítulo 2, ela diz o seguinte: o objetivo da encarnação. E Kardec, né, muito sábio, pergunta para os espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Né? E para uns é expiação, e para outros é missão. Então, vai depender da categoria espiritual de cada um de nós. Mas, de fato, o objetivo da encarnação é para que a gente atinja a perfeição. Então, se o objetivo da encarnação, de viver encarnado, é atingir a perfeição, na medida que a gente vai se transformando, evoluindo moralmente, a gente está transformando também o planeta que a gente habita. Né? E tem um outro objetivo, né? E a gente, que é o objetivo, visa ainda outro fim, a encarnação. Os espíritos respondem: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, na medida em que nós estamos aqui, reunidos, em família, em isolamento, nós estamos, de certa forma, colaborando com Deus na obra da criação, construindo com Ele esse progresso da humanidade tão necessário, que é uma das leis naturais e está aqui, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que uma das leis, que é a lei do progresso, que ele fala começa falando do estado da natureza. São coisas... vou partir aqui. Influência do Espiritismo no progresso. Já vou ler lá no final por causa do tempo. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo compartilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, eu queria terminar, que já falta um pouquinho de tempo, eu queria terminar dizendo para nós espíritas uma questão de muitíssima importância. No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, o Leon Denis, ele traz um questionamento que diz o seguinte: o que será do mundo? Né? O que será do mundo? Não, qual será o futuro do espiritismo? E aí ele diz que o futuro do espiritismo será o que dele fizerem os espíritas. E aí eu fico pensando o seguinte: nós espíritas que conhecemos a verdade, Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós espíritas temos um compromisso muito grande com a doutrina espírita. E pensando na questão 132 que nós acabamos de ler, em que os espíritos dizem que o objetivo da nossa encarnação é tratar da perfeição moral através de um processo expiatório ou missionário, ou seja, a gente vai estar evoluindo em qualquer circunstância da vida que a gente tiver inserido, e fazer parte com Deus na hora da criação. Eu penso assim: nós espíritas que temos conhecimento disso, não podemos ficar alijados do mundo ou do compromisso que temos nesse processo de evolução. E dentro desse processo de evolução, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos falando que nós entendemos, nós como espíritos entendemos que o governador do nosso planeta é Jesus, que o Pai
e único Pai é Deus. E Jesus estabeleceu conosco uma ligação muito, muito bacana quando disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Então não vamos esquecer desse postulado. Em todos os momentos de nossas vidas, em todas as circunstâncias, vamos pensar sempre qual é o objetivo da nossa encarnação e qual é o compromisso que nós temos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, que foi isso que o Chico falou. O Emmanuel falou para o Chico: se algum dia eu desvirtuar de Jesus ou de Kardec, siga Jesus e Kardec. Ou seja, siga Jesus, o Evangelho e o Espiritismo. Não se esqueça disso. Então, estando aqui na Casa Espírita, assistindo uma palestra, estando na nossa casa, estando na rua, estando no trabalho, em que circunstância for, não esqueçamos jamais que nós somos espíritas e que o objetivo da nossa encarnação é cuidar da nossa evolução e cuidar da evolução do mundo, do planeta, do local onde nós estamos inseridos. Que a gente possa ter, né, esse compromisso, porque quando a gente desencarnar, a pergunta que vai ser feita vai ser o seguinte: dá conta da tua administração. Então, que nós possamos aprender a administrar, né, Inácio? A nossa reencarnação. Valorizar esses preceitos espíritos é muito importante para isso. Muito obrigado, tá, gente? Boa noite para vocês aí. Agradeço muito a oportunidade que vocês me deram aqui mais uma vez junto. Os amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, aqueles que estão nos assistindo e que estão tendo conhecimento da doutrina espírita pela primeira vez, gostaríamos de aproveitar esse momento, né, em que nós fazemos parte com Deus na obra da criação, para podermos, através da força da oração, unindo os pensamentos como uma grande usina hidrelétrica que somos nesse momento, irradiar as energias que são necessárias para que os espíritos que trabalham com Jesus na coordenação espiritual desse planeta a nos envolver a humanidade nas bênçãos de luz que neste momento emanam dos diversos pontos do orbe, onde estiverem um ou mais reunidos em nome de Jesus. Que possamos compartilhar com esses espíritos tutelares, esses anjos queridos, nesse processo de construção e reconstrução do nosso planeta, usando da atmosfera espiritual que essa casa, Centro Espírita Alvorecer, propicia nesse momento. Que as entidades venerandas possam estar unindo os nossos pensamentos e que nós, de nossa parte, possamos estar unidos com Deus através dos corações, porque a distância não é nada para o coração que crê em Deus, que tem fé, que ama e que compartilha os preceitos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que esses conceitos possam fazer a grande mudança que é necessária em nossas vidas para o objetivo que é primário da evolução de cada um de nós. Despeça-nos, Jesus querido, em paz, na sua paz, e que assim seja, graças a Deus.